Olha, quando eu estava aqui falando com você, Fernandinha, me perdoe qualquer falha, estou em público ao vivo. Amigos, isso não prova coisa nenhuma, mas é uma provocaçãozinha de reflexão. Quando estava aqui, isso não fazem com frequência, mas volta e meia eles apresentam. Me disseram que você, nessa semana, uma coisa você me disse, começou um trabalho de terapia digital de grupo, não é? Foi o que você me falou recentemente. Pronto. Fora isso, essa informação que eu tenho. Nada mais além do que acabaram de me falar enquanto eu terminava essa minha fala aqui com vocês, porque eu estou em comunicação com essas inteligências despojadas de matéria densa. Que apesar de você ter começado a julgar muito apropriado, começou a se criticar por esse método. Começou a se sentir, apesar de estar trabalhando, isso também você me falou. Estou trabalhando mais, graças a Deus, virtualmente. Essa minha informação tem, você me passou. Só para dizer o que eu conheço e o que não conheço, que você também sabe. Mas aí você percebeu, interessante. Deixa eu desviar um pouquinho o olhar para não ter a confirmação por suas expressões. Pode fazer para a câmera, mas eu vou tentar desviar para me concentrar nos espíritos. É mais fácil. Mas então você vê, estou orando mais, mas a concentração está ruim. As intuições estão parecendo mais deficientes e, em tese, eu deveria estar com intuições mais claras porque eu não estou em contato presencial com a pessoa e não estou sendo intoxicada pelas energias, pela mente, pelas energias de entidades perturbadoras que estejam com aquele meu atendido ou atendida em consultório, que agora é o consultório virtual. Todas essas reflexões você fez. Nossa, mas à distância não seria mais fácil me concentrar, ter intuições mais claras? Mas as preces estavam confusas e também a sensação de menos conexão intuitiva com os guias espirituais em consultório, quando você diria, perfeito para eu ter intuições melhores. Isso é, para mim, contraditivo e não imaginaria que você estivesse sofrendo. E, pelo que eu estou captando, se a filtragem está correta, Fernandinha, foi o que aconteceu, tem acontecido nesses dias e principalmente nessa semana, isso foi assunto de sua cobrança interna, autocrítica, a metacognição, né? Autocrítica de, oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou sendo invigilante, que era para eu estar com intuições mais claras, porque eu estou isolada no reduto meu lar, estou fazendo o trabalho virtual, e se estou à distância, é mais fácil ficar conectada aos guias espirituais, meus e da pessoa, e ser menos intoxicada por entidades que façam assédio. Aconteceu isso mesmo, Fernandinha? Aconteceu, mami, perfeitamente. Muito obrigada. Não tem de que, princesa. Eles estão dizendo, através disso, que você se tranquilize, que existem perturbações relacionadas exatamente a esse período, porque a pessoa que está prestando assistência está sendo atacada mais do que o normal, pelo menos assim. Eu não esperava que você tivesse com dificuldade de intuição por estar em casa. Eu acharia o contrário, por dedução minha, não é? Mas estou explicando que episodicamente, e como aconteceu nessa semana, porque no início, é o que estão dizendo, quando você começou o trabalho virtual à distância, todas as intuições ficaram mais claras, ficou mais fácil conduzir tudo em consultório. Foi isso mesmo, Fernandinha? Exatamente assim. O que era esperável? Porque você estava sozinha, distanciada da energia da pessoa, é mais fácil você canalizar. E de repente, nessa semana, começou um pouquinho antes, só que ficou mais forte nessa última semana, você percebeu essa perturbação, porque então os agentes da desagregação, as forças do mal, querem atacar você para que você não ajude as pessoas. Depois, nessa semana também, sem você saber dizer porquê, e sem entrar em detalhes, obviamente, que é assunto de seu sigilo interno, e você não tocou nesse assunto comigo, sem você saber o que estava provocando, porque não havia nem sequer correlação clara com os assuntos em consultório, nem com leituras, nada, começaram a lhe vir memórias de experiências desagradáveis do passado dessa mesma encarnação. Mágoas, desculpe desviar o olhar só para não ser induzido por ler sua linguagem não verbal e ficar concentrado nos espíritos, depois eu pergunto se está certo. Porque pode haver falha de filtragem, é lógico, eu estou em público inclusive. Porque você... eram mágoas que você já dizia, e não, isso já está resolvido, graças a Deus, perdoei, superei isso. Voltavam com a carga, como se tivessem acabado de acontecer, mas meu Deus, no meio desse período de sensação de perda de intuição, e vinham essas memórias muito densas, e você triste, o que foi que me fez me esborrachar, escorregar assim, emocional, moralmente? E teve isso, Fernandinha, aconteceu isso com você essa semana? Perfeitamente, mami, aconteceu. Muito obrigada.
E o que Eugênia Spásia, com Anacleto e outros amigos espirituais, guias de você e de outros atendidos e atendidas seus, estão dizendo aqui, isso foi usado como uma ferramenta para alcançar o seu coração e amarfanhar o seu ânimo e embotar o fluxo do seu trabalho. Por fim, nessa última semana, também no meio desse período em que a intuição parecia reatrair, memórias estranhas vinham à tona de coisas que pareciam resolvidas, também o que você não estava sentindo antes, uma sensação de receio que voltava e voltava e voltava, como se fossem pequenos surtos de pânico e de medo, de contrair o vírus, a Covid, e interromper um projeto encarnatório, as oportunidades que você está vivenciando de serviço e de ajudar as pessoas. Mas eu estava super bem, super segura, eu sei que sou saudável e estou tomando todas as precauções. Mas mesmo assim, nesse período, com todo esse estudo pessoal de apresentar a terapia cognitiva, né, Fernandinha? Todas as razões para dizer que aquilo não te fazia sentido, você mesmo assim sentia esses assaltos ao seu estado de ânimo. Sentiu isso, princesa? Exatamente assim, mami. Vocês muito obrigada. Entende que, princesa, vejam que isso acaba sendo útil para muita gente, porque esses surtos estão acontecendo com muitas pessoas. Mas há outra coisa curiosa que aconteceu nessa semana. Eugênia pede para dizer, aí lhe veio uma preocupação que você há muito tempo não tem. E aí veio uma preocupação, um desejo da alma forte de eu queria tanto saber uma pessoa espiritual, um ser do plano do bem, a quem eu pudesse me dirigir de modo mais procurar, dialogar, invocar ajuda de forma mais direta, pessoal, no trabalho em consultório. E vocês diziam, mas isso não é necessário. Respondia para si mesma, eu posso pedir aos bons espíritos, mas exatamente nessa semana também lhe surgia isso, vim e voltava, mas por que houve que eu estou com essa preocupação? Por que essa necessidade? E veio reiteradas vezes, você respondia reiteradas vezes que isso não era necessário, bastava estar em prece, mas voltava e voltava. Teve isso, Fernandinha? Teve sim, mami. Exatamente assim. Sobre isso eu falo depois com você, que tem uma questão aí de compensação psicológica por um elemento do seu passado, que depois eles falam que é assunto sigiloso, eles não querem falar aqui. Muito obrigada. Sobre algum desses tópicos também, tudo que foi falado, a não ser o que eu disse que você disse, você não falou comigo, não foi, Fernandinha, dando seu testemunho público? Não falei que ficou nada, dizendo, tá entrevista, como foi antes? Gente. E isso é tão simples, há tantos campos de estudo da imortalidade da alma, da existência, eles querem dar um presentinho de provocação. Isso não fecha, tem tantos campos de pesquisa, de existência de vida após a morte, como as experiências de quase morte, as pessoas que fazem relatos e eventos que podem ser verificados depois, a pessoa enquanto estava com a linha reta do eletroencefalograma, não só do eletrocardiograma, as vivências de vidas passadas que são checadas, as psicografias polígrafas de Chico Xavier, meu Deus do céu, uma quantidade medonha de informações. Mas aqui é só um docezinho, só para ilustrar no momento, né? E por fim, é estranhamente nesse período sombrio, né, em que você estava, que teria tudo para contaminar esse setor que eu vou falar, não é que você se sentiu nessa semana, em que estava sentindo intuição embotada, memórias tristes do passado, agoniada por contactar um guia espiritual, e no meio receio de desencarnar, e uma sensação de renascimento conjugal, com quase como se fosse uma nova lua de mel, mas logo agora, no meio desse pandemônio, isso é completamente contradedutivo para mim, Fernandinha. Que maravilha! Isso, ela disse, foi a única forma que eles encontraram de compensar você e ajudá-la, inspirando-a a buscar socorro nele. E ele deu, porque você facilmente diz, o que eu deduziria? Nessa situação, facilmente a gente descarrega e projeta no parceiro, principalmente em confinamento. E aconteceu o contrário. Vocês ficaram muito bem, você até se permitiu desabafar algumas coisas a mais com ele, um pouquinho além do que você costuma desabafar, questões suas, claro, né? Não quebrando sigilo de consultório, mas questões suas, que, eu falando algumas coisas com Duda, desviar um pouco o olhar,
que eu nunca fiquei muito à vontade de falar, e falando algumas coisas com ele, que apoio, e que como isso aproximou vocês dois, como companheiros, não é, como amigos, irmãos. Aconteceu isso, Fernandinha? Aconteceu sim, mãe. Muito obrigada. Exatamente assim. Que maravilha essa compensação, princesa. E sobre outro assunto, depois eu falo com você em particular. Se eu me esquecer, você me provoque. Tá certo, princesa? Eu agradeço muito, muito a você, a Eugênia Aspaz e a toda a espiritualidade pela assistência, pela confiança, pela permissão de matrícula nessa escola sacratíssima. Eles acabaram de dizer que não é bobagem, eu posso falar aqui. O elemento não é tão sigiloso. Eles estavam discutindo se podiam falar ou não, se isso teria geraria algum embaraço ou não. Mas não. Chegou a Eugênia e disse, não pode falar. Depois de estar discutindo, Gustavo Henrique com ela, eles falam, amigos, eles falam em conselho. Eles não trabalham um espírito dá uma ordem, não, eles trabalham de modo parlamentar, né, e respeito ao livre-arbítrio do médium. Eles disseram que porque você, nessa semana, anda as lembranças fortes. E aí não foi lembrança de mágoa, mas lembrança de saudade positiva de seu paizinho desencarnado. E que a ideia de buscar um guia espiritual e você não fez conexão entre uma coisa e outra, era uma compensação, impulso inconsciente de compensação pela ausência, lacuna de seu pai biológico desencarnado. Teve isso da questão da saudade de seu pai, princesa? Muito forte essa semana. Agora, eram lembranças boas, não está no campo das memórias ruins, mas sim a saudade da pessoa, da presença dele. E, de fato, você não fez conexão entre isso e querer saber a quem se dirigir como guia espiritual, não é? Pronto. Exatamente. Era isso que eu ia falar em particular, e disseram, não, pode falar com ela aqui. Obrigado, princesa. Muitíssimo obrigada, maminha. Fiquei muito muito obrigada, satisfeito. Eugênia Aspaz, a toda a espiritualidade pela assistência que recebemos a todo instante de seu coração, dessa casa. Deles diretamente pelas palestras, pelo site, pelas páginas do Facebook. Obrigado, muito obrigada, princesa. maminha. Obrigado, princesa. Obrigado. Vocês compreendem que, mesmo conhecendo Fernandinha, e raramente nos encontramos, Fernandinha, quantas vezes sentamos para conversar juntos nós dois, no correr desses 14 anos? Diga. 2, 3 vezes, né? Quantas vezes eu visitei sua casa? Uma vez. Você visitou minha casa umas 2? Nesses anos todos, não é? Uma. Então, gente, não tenho intimidade para... Ela está na casa, a gente se vê nas palestras, eu vivo recluso. Eu acho que dá para a pessoa com bom senso ver que não são dados tão genéricos assim. Eu não teria... Muitos assuntos aqui foram contradedutivos, contra o que eu poderia deduzir. Mas, às vezes é o contrário. Quando a informação é precisa demais, é que é suspeito. Não é? Para quem tem bom senso, imparcialidade e isenção, percebe o fenômeno não está acontecendo. E eu acredito que seja uma espécie de movimento caridoso e misericordioso desses bons espíritos para dizerem, olhe, interessante como eles estão vendo essa moça que é psicóloga, que é doutoranda em psicologia, que saberia se está há 14 anos aqui. Nosso ambiente é cheio de pessoas do meio acadêmico, gente muito inteligente, com bom senso crítico. Não se deixam enganar facilmente, graças a Deus. Nós estimulamos o senso crítico. Como a espiritualidade claramente está mostrando que está vendo a vida dessa moça, as aflições dela e querendo confortá-la, também a vocês que estão nos ouvindo. Todas e todos nós somos vistos e vistas. A prece, a prática meditativa, é por isso que é feita em público. Que é um propósito para todas e todos. É uma evidência que se a pessoa observar com isenção, se ela está acostumada a reconhecer quando a pessoa está sendo honesta no testemunho, tanto o meu testemunho como o de Fernandinha, ela vai saber, se os espíritos querem falar, com a pessoa estranha, já aconteceu de eu entrar em contato com pessoas estranhas na rua. Desde o início do meu trabalho mediúnico, nos anos 90, num ponto de ônibus, eu fiquei com um vexame horrível falar com uma moça que eu não conhecia, numa cidade vizinha, uma capital vizinha em Salvador. Como eu vou falar com essa moça sem ela conhecer? Ou você fala ou ela comete suicídios, os espíritos disseram. Vá e fale. E eu comecei a falar sobre assuntos íntimos dela. Nunca mais, não sei o nome da moça, ela não me disse e estou sem saber até hoje. Mas ela agradeceu, se emocionou, ficou constrangida, porque eram assuntos íntimos. Primeiro eu vi embaraço e depois se emocionou e foi. Wagner acompanhou vários episódios desse e o que mais o impressionou, ele chegou a trazer esse relato em público, foi de uma
atendente no consultório odontológico. A moça era da nossa organização, mas em vez de a moça que pertencia à nossa organização receber, a dentista, quem recebeu foi a assistente, que eu não conhecia e que era evangélica. Então começou, você acredita? Não acredito. Não. Gente, isso para o trabalho mediúnico é veneno puro. Trava. Para quem conhece o fenômeno mediúnico e quem é médium sabe que trava. A pessoa está aberta, receptiva, ajuda a fluir. Vejam que interessante. Quem vai desconfiando, trava. Não é interessante? Porque Deus não viola o livre-arbítrio de ninguém. E fenômenos mediúnicos acontecem mais facilmente como os fenômenos místicos paranormais de sincronicidade com quem já está aberto. Não precisa acreditar piamente, mas está aberto ou aberta. Não acredito não. Aí disse que era evangélica, isso não existe. Tem importância se eu falar mesmo assim, porque os espíritos continuarem assistindo. Fale, Benjamin, fale, Benjamin, fale, Benjamin. Não só Wagner, acompanhou como Maísa Amarante, que é uma das diretoras da casa, que estava junto como outra odontóloga da casa. Não tinha só a dentista que me atendia, tinha Maísa Amarante, que estava lá, é uma das diretoras das nossas reuniões mediúnicas, e acompanhou isso. Eu posso falar. E comecei a falar de dramas íntimos que ela estava sofrendo com a mãe. Essa moça teve uma crise de choro na hora. E pediu licença para sair para telefonar para a mãe. E pediu desculpas por tudo que ela estava passando e vivendo, atravessando com a mãe. Donde eu poderia dizer? Gente, eu poderia dizer que era telepatia. Eu sei que não foi. Eu não fico usando. Alguém pode propor que seja telepatia inconsciente. Quando a gente é experiente, estou nisso há 32 anos, só a parte mediúnica, a gente se distingue quando há exalações mentais da pessoa e quando a experiência é legítima. Então foi um doce, um presente dos espíritos, para a gente saber, existe, é real, estamos aqui. É uma época de horror. Eles pedem para citar uma expressão antiga, nocturnis ululatibus horrenda proserpina, o grito de horror da horrorosa Proserpina. Esse grito agudo, como se fosse um surto histérico do nosso lado feminino, sem nenhum desrespeito, meu Deus, eu sou feminista ardoroso, né? Da feminilidade, mas porque quando a feminilidade está desgovernada, ela fica histérica, assim como a masculinidade desgovernada fica violenta. Vivemos esse grito de horror. Temos que cobrir esse horror com luz, elucidação, dirimir angústias, transformar tudo isso em paz, num plano mais alto de sentimentos. Tem um turbilhão, tem conflitos, vamos ser o eixo do equilíbrio nesses momentos. Compreendo quem mantiver seu ceticismo, mas preste atenção, abra seu coração. Para quem tiver, como disse Jesus, hoje de ver, ouvido de ouvir, os milagres estão em torno de nós, as sincronicidades. Um passarinho que chega na janela quando a gente está fazendo uma prece. Às vezes são avisos de Deus. Uma amiga recentemente postou que aniversário essa semana, 2 corujas pousaram na janela dela na hora em que ela estava fazendo prece. Você viu essa postagem, Fernandinho, como foi no nosso grupo? Lindo, não é? Sim, porque coruja lindo. É símbolo da sabedoria. Desde a Grécia Antiga, que aparecia no antebraço da deusa Palas Atena. Então, esses pequenos mimos, e a canalização acontece aí, Benjamin é médio extensivo, mas vejam como eles confirmaram intuições e experiências que ela teve. Eu fico muito agradecido que eles façam isso, porque a pessoa tem que ficar livre, independente. A canalização e a intuição dos espíritos vem por nossa própria consciência, ainda que venha de fora, a gente tem que filtrar pela nossa própria consciência. Criarmos completamente o corte dos vínculos de dependência com pessoas que nos aconselham e digam o que é certo ou errado. Tanto é, né, Fernandinha, que em terapia, o máximo possível que se faz é facilitar que as pessoas descubram os seus próprios meios de resolver problemas. Os orientadores espirituais, as orientadoras espirituais que realmente sejam lúcidas e responsáveis com suas atitudes na função de orientadores e orientadoras, libertam as consciências, não escravizam nem conscientemente, autorizam e empoderam as pessoas para que elas cresçam, floresçam e tenham confiança e segurança pela voz de sua própria consciência, que não é uma voz literalmente, mas sim um padrão de sentimentos nobres, de segurança e confiança em Deus, que está em toda parte. Não precisamos ouvir os espíritos, precisamos de sentir Deus em nosso coração. A espiritualidade é o fundamental, não a mediunidade é uma ferramenta, como a inteligência é uma ferramenta, a memória é uma ferramenta.